Ó, entramos lá. Vai. Fala, pessoal. Ei. E aí? Já estamos no ar, é? E aí, galera? Boa noite. Cadê? Acho que eu estou sozinho aqui. Cadê? Henry está congelado. Carlos Eduardo já está dando boa Agora eu noite. me vejo. Todo mundo está me vendo? Yolanda? E Dá uma olhada aí no o Henry está meditando ou nosso congelou? querido link, por favor. Estamos no ar. Fala, Edgar. Bora, galera. Bora, Henry. Estamos no ar. Beleza? Tá me ouvindo bem? Boa noite, Adriana. Então vamos lá. Edgar, estamos no ar. Daqui a pouco Rita entra com a gente. E a gente vai começar aqui falando. Dá demais. Olha ela aí. Entrei. Que massa. Tudo bom, Rita? Quanto tempo? Tudo certo. Boa noite, gente. Que massa. Boa noite, tudo bom? Bem. Tudo então, a gente novamente aqui no ar. Como é que vai ser estamos aqui de novo. Então, vamos conversar. A galera vai conversar com a gente aqui, falando um pouco sobre a nossa caminhada nessa época de pandemia, junto com os makers, o que está acontecendo. Rita, eu tive uma live maravilhosa com Rita um tempo atrás. Edgar mesmo está aqui do meu lado. Ele é aqui do meu lado faz uns 3, 4 meses que eu não vejo ele, ou mais. Pô, velho, eu me mudei, tô morando em Catuama agora, eu moro na praia. E eu tô aqui, direto de Olinda, no novo laboratório. Tô vendo aí. Esse robozinho aí atrás, maravilhoso. Agora, vamos parar de enrolar a galera, né? O tempo é curto. Vamos lá. Acho que já tá todo mundo que vai assistir já deve estar por aqui, né? Acompanhando. Isso. Ô, Henry, eu queria começar falando do meu sentimento depois de 120 dias. Acho que já faz uns 120 dias que a gente está nessa confusão toda. Tem uma porrada de gente acompanhando a gente. Então, galera, bota a pergunta. Yolanda, pode abrir as perguntas aqui embaixo e a gente vai respondendo. Beleza? Edgar, Rita. Então, a gente está há 120 dias nessa confusão e eu vejo muita coisa aconteceu nesse período e talvez o movimento maker tenha passado por uma exposição que jamais tenha tido, né, até hoje, por conta de tantos desafios que fomos obrigados a enfrentar no mundo todo, e essa pauta da gente, essa luta da gente de sempre, terminou ganhando um espaço muito grande na mídia e trouxe confusões também, né? Porque a galera baixando arquivo de respirador da Itália, achando que era só botar para imprimir, a galera numa boa vontade danada, achando que era só imprimir as coisas e espalhar que estava tudo certo, e situações incríveis, como a gente, no Fab Lab Recife, a gente participou de uma campanha chamada Cada Impressão Conta. A gente mobilizou mais de 90 voluntários e no final das contas, empresas chegaram junto, a gente distribuiu quase 30 mil face shields para a galera da linha de frente do combate ao Covid. E uma das experiências mais legais, Rita, foi você que me conectou com o Jake de Chicago. Tu me mandasse, não foi? Pô, vê que massa, o cara tá fazendo face shield todo de acetato, não sei o quê, na cortadora laser. Aí, na hora, eu conectei com uma gráfica de Recife e a gente fez com faca de corte. A gente produziu 8 mil face shields, 100% de acetato, na faca de corte. E a gente mandou arquivo para a prefeitura do interior, que todo lugar tem uma gráfica, né? E aí a gente mandava, tá aqui o arquivo, qualquer gráfica que tiver na cidade, manda fazer a faca de corte aí, bota para moer, e vai ter face shield para a galera. Então, acho que o ponto, na minha visão, o ponto mais estressante, talvez, para a gente que está nessa luta do movimento maker, foi o conflito dos arquivos, né, das diferentes realidades em cada lugar do mundo,
E o ponto mais positivo para mim foi essa experiência que você propiciou me conectando com o Jake de Chicago. Como é que tu enxerga tudo isso, Rita? Para tu, qual foi o ponto mais negativo, o ponto mais positivo aí dessa experiência? Bom, gente, é muito legal estar aqui com vocês. Eu gosto da expressão que o Henrique colocou, inclusive, para a nossa live, que era momento maker. Eu achei isso muito legal, porque, como você disse, Edgar, eu acho que nunca teve tanta exposição do que é ser um maker e do movimento maker na mídia como teve nesse momento de pandemia. Então, eu acho que isso é bem positivo, porque acho que as pessoas começaram a entender melhor o que os makers fazem, né? Que não é só uma simples reprodução de projetos, mas que a gente consegue ir um pouco além, e principalmente em áreas que são bastante importantes, como a área da saúde, que muitas vezes a gente acaba deixando um pouco de lado. Então, acho que nesse momento a gente conseguiu mostrar um pouco do para que veio, né, o movimento maker, uma das coisas essenciais. Eu acho que a gente conseguiu responder também muito bem a essa total desarticulação que teve entre o governo e a indústria para produzir coisas que a gente não conseguia antes. E a gente está falando de EPI, que não é nada muito complexo, né? Nem para entrar no assunto dos respiradores, mas uma modificação de plantas de, por exemplo, uma indústria que já produz embalagens, ela não é tão complicada assim. O que houve foi realmente essa desarticulação, muitas das indústrias que não estavam nesse campo como essenciais, que tiveram que fechar também por um momento. Enfim, acho que os makers entraram e conseguiram dar conta, enquanto não teve essa articulação. Então, acho que esse ponto assim foi bastante positivo para divulgar o movimento e mostrar o que a gente é capaz de fazer, que a gente consegue prototipar rápido, validar rápido, desenvolver rápido, e inclusive ajudar a própria indústria, né, que tem um modelo de trabalho muito, muito fechado, questões de patentes, os desenvolvedores internos. Eu acho que agora também a indústria passou a abrir, né, uma nova possibilidade de produção, de desenvolvimento de coisas junto com a sociedade civil diretamente. Então, o fato da gente desenvolver modelos open source também facilitou para que a indústria pudesse produzir isso facilmente, rapidamente, sem nenhum problema legal. Então, acho que esse é o lado positivo. E, assim, de negativo, eu não vejo exatamente algo que tenha sido negativo. Eu acho que teve no começo... Em relação ao movimento, em relação à percepção da galera do movimento, sabe? Ah, tá. Eu acho que no princípio, assim, foi complicado a gente conseguir se articular rapidamente, porque apesar da gente achar que tem o costume de trabalhar em rede, na verdade a gente não tem esse costume. Na verdade, assim, é o encontro em rede, você solta links. Agora, o trabalho Alguns real nós se conectam, né? é uma coisa que o Brasil não conhecia. Eu acho que agora que a gente começou a realmente trabalhar em rede de maneira que a gente pode realmente aproveitar todo o potencial que esse trabalho em rede tem. Mas acho que, assim, de negativo, o que talvez tenha ficado essa coisa que, assim, já é uma percepção que as pessoas têm, e que não é exatamente negativa, porque esse não é o nosso papel, mas é a resposta em relação à produção em larga escala. Eu acho que teve alguns momentos, e no caso de vocês estavam produzindo com FAQ, etc., mas, por exemplo, o modelo que a gente conseguiu validar aqui no HC, ele tinha a parte impressa, porque isso era mais confortável, principalmente para os profissionais da área da saúde que ficavam 12 horas de plantão. Eles acabaram preferindo isso, inclusive eles pediram modificações, o que deixou a peça mais complicada para ser impressa. Então, de 1 hora, ela passou a ser impressa em 3 horas. Então, ao invés de melhorar, piorou. Mas, e aí essa coisa de, tipo, a gente não consegue produzir tanto assim em larga escala. Então, acho que isso daí meio que falhou nessa percepção, porque a gente não tem que ficar produzindo produtos finais, né? A gente tem que prototipar, a gente ajuda no desenvolvimento, na validação, mas ficou meio que para algumas pessoas como se a gente não desse conta do recado, e muito pelo contrário, a gente fez, enfim, muita coisa em pouco tempo, né? Na grande realidade, a gente correu tanto, e tem que correr mais ainda. Foi o que a gente estava comentando, e por isso que eu chamei vocês dois, que são referências aí, para mostrar.
como daqui para frente a gente vai levar. Viu que teve uma necessidade, que procuraram a gente em tempo recorde, esperando soluções rápidas e precisas. E daqui para frente, se a gente. O que para andar na frente? Porque essa pandemia, na grande realidade, eu não vejo acabar por agora. Então, o que a gente pode fazer já agora para tentar melhorar ou esperar um novo pico ou esperar uma nova necessidade dos makers? O que a gente pode andar na frente? O que vocês acham que a gente poderia fazer? Eu acho que na largada, talvez o poder público, onde existe poder público, tenha tido a oportunidade de perceber que é preciso ter estratégias prontas para enfrentamento de crises, entendeu? Acho que aqui em Pernambuco a gente teve duas experiências interessantes, tanto do governo do estado como de Recife, que a galera se organizou muito rápido, mas eu acho que esse gabinete de crise que a galera monta quando dá merda, ele meio que devia ser permanente, porque nos próximos anos a gente vai enfrentar muita confusão ainda. Eu não estou falando só desse grave momento que a gente está enfrentando, mas a gente está falando de aquecimento global, a gente está falando de 70% da população mundial vivendo nas cidades até 2054. Então, a gente está falando de um planeta entrando em colapso. E isso vai além dessa crise que a gente está vivendo hoje. Eu comentei com o pessoal da Prefeitura de Recife que tinha que se montar um gabinete de crise permanente para começar a se preparar para esses problemas que estão vindo e que virão pela frente. Então, a experiência do movimento maker, essa experiência que transforma processos de desenvolvimento de produtos, de soluções para problemas que demoravam muito, que envolviam poucas pessoas e que eram envoltos de um manto de segredo, de patente, de não sei o que lá, isso precisa ficar para trás. A gente precisa trazer para a cidade, para o contexto urbano, novas dinâmicas, novas lógicas que tragam a experiência de prototipação e de experimentação rápida para resolver os problemas de hoje e de amanhã. Problemas urbanos, problemas das escolas, problemas de negócio, seja lá o que for. Isso mostra, inclusive, a importância do movimento, não só dentro da indústria, mas que nem você falou, né, dentro do governo, né, pensar também dessa forma ágil políticas públicas, inclusive porque uma das coisas que os Fab Labs, né, trazem muito forte essa questão da Fab City, que é exatamente isso, né? A gente viu a dependência absoluta do mundo inteiro da produção de um único país, que é a China. E a crise tendo começado lá, isso fez com que exatamente os outros países ficassem desprovidos. Então, a importância da produção local, né, da descentralização disso, e que o movimento maker também traz bastante forte, né? Isso também acho que é uma coisa bastante importante que acaba, espero eu, ficando, né? Inclusive para se pensar essas políticas públicas. Tem um ponto, Henrique, que eu acho fundamental. Tem duas coisas que têm me incomodado muito nessa crise. A primeira é quando a galera diz que a gente está no mesmo barco. E eu fico puto quando a galera diz que tá todo mundo no mesmo barco, rico e pobre, tá todo mundo no mesmo barco. Isso é uma grande mentira. Talvez a tempestade até seja parecida para as pessoas, para todo mundo. E mesmo a tempestade ela é diferente em cada lugar do mundo. Mas supondo que a tempestade seja a mesma, tem gente que está no transatlântico, tem gente que está no iate, tem gente que está agarrado num pedaço de madeira tentando sobreviver. Então não existe esse negócio de estamos no mesmo barco. Eu fico puto com quem vem com uma conversinha dessa. E a outra coisa que tem me incomodado é a história do novo normal. Meu irmão, quer uma coisa para me irritar esse negócio de novo normal. Porque o normal anterior era uma merda, pô. Então a gente não pode voltar ao normal, nem criar um novo normal que seja baseado naquelas premissas de sociedade que a gente tinha até pouco tempo atrás. A gente tem que criar um modelo de sociedade que seja fora do normal. E aí tudo isso que a gente vem falando, que a gente vem fazendo,
está sob essa perspectiva de ruptura com esse poder de sociedade, que é baseado no acúmulo de riquezas e que 3% da população tem a mesma riqueza que 97% da população e que a gente precisa romper com ele. Então, essa discussão toda ela vai muito além das coisas que a gente faz no Fab Lab, vai muito além dos bonequinhos que se imprimem em impressoras 3D, vai muito além dessa camada superficial e que é bacana para encantar as pessoas e atrair as pessoas para essa discussão e trata de uma questão muito mais profunda, que é o futuro do planeta. O que é que a gente vai fazer com esse planeta nos próximos 20, 30 anos? Né? E eu dispensei completamente. Eu mudei rápido, mudei de assunto, não foi, Rita? Não, acho que é isso mesmo. Porque muitas vezes a gente acaba pensando que o movimento maker ele acaba fazendo, que nem você disse, essa coisa da impressão de souvenirs, de soluções assim muito pontuais, e na verdade o movimento ele vem justamente para a gente conseguir repensar, né, todas essas formas de produção e consumo. Então, ele é muito mais amplo e ele faz com que a gente realmente repense para que a gente não volte, né, ao que era antes. Se teve alguma mudança, que realmente a gente não retroceda, né, e que a gente consiga fazer essa mudança significativa, porque, como você disse, a gente vive uma desigualdade absoluta. E se o movimento maker ele tem uma coisa boa, é da criação da autonomia. Eu acho que isso que é importante, né? Ok. Alguém passou por aqui. Alguém passou algum recado para ele no ponto ali. Reclamaram do palavrão que eu soltei. Então, uma das coisas que eu dei uma travada. Eu vi que eu sumi. Minha galera, não, é meu diretor de marketing está aqui na minha frente e agora está aqui fazendo como é? Back o quê? Making off. Então agora estou importante, diretor de marketing. Mas então, quando eu chamei vocês, é justamente para uma das coisas que a gente gosta e o movimento maker usa demais é pegar, receber as pessoas nos seus laboratórios para desenvolver produtos, ideias, desenrolar, como Edgar fala, botar para moer. E agora nós estamos com os laboratórios assim, sem ninguém. Eu, por um acaso, no meu que tem 3 semanas, 4, recebi minha esposa querendo desenrolar. E ela não traz soluções, ela trouxe soluções para as mulheres que estavam em casa. Acho que quem me acompanha nas redes sociais aí está vendo que a gente está fazendo produtos para as mulheres que estão em casa. E está dando super certo, está muito legal, está maravilhoso. Não deixa de ser uma solução. Mas eu fico assim, triste e receoso e pensativo de quando realmente a gente vai poder. Eu vou poder trazer gente aqui para dentro para a gente transformar o mundo, ou tentar, ou pelo menos dar o primeiro chute, para tentar fazer um negócio muito louco e conseguir fazer um negócio fantástico. Então, hoje, a gente está com aquela... Até Edgar está com a gente, na OCA, né, que isso aqui vai virar um grande centro de inovação, de economia criativa. Vai na OCA agora? E eu estou esperando que essa galera seja Edgar. Edgar, para quem não sabe, está a 5 quilômetros de mim. E não aparece. Rita tá doidinha para vir para cá. Eu já falei que ela vai vir. Ela está esperando que libere os aviões aí para ela vir aqui para Olinda. Talvez, quiçá, morar aqui, viu? Olha só. Faz um ano que eu estou tentando convencer a Rita a morar em Recife, rapaz. Agora é que não vai dar mesmo. Tem 2 coisas interessantes aí na tua fala. A primeira é lógico que estou morrendo de saudade do cheiro da laser, de madeira queimada. Morrendo de saudade. E, inclusive, chegou hoje umas ferramentas que eu pedi para buscar lá no Fab Lab, que eu agoniado. Amanhã eu vou começar a meter tico-tico para cima aqui, vamos ver o que é que vai sair. Mas veja só, tem 2 movimentos aí. Aqui em Recife, a gente começa... Manda buscar laser. Aí fica mais pesado um pouquinho. Mas Recife deve começar o processo de... Já está num processo de retomada das atividades e o Fab Lab Recife vai voltar a moer a partir da semana que vem, agora com todos os cuidados do mundo, só vai uma pessoa, enfim, não é do jeito que a gente gosta
de ver o Fab Lab cheio de gente, né? A gente gosta de ver a galera fazendo fila para usar as máquinas. Agora, então, é óbvio que a gente quer de volta misturando gente diferente, porque a inovação vem da mistura de pessoas diferentes. Mas essa experiência toda também trouxe algo de positivo, pelo menos para a gente que está aqui moendo sem parar, que a gente finalmente avançou e vai tirar da gaveta uma experiência de educação online. E aí eu abro parênteses aqui para a galera que educação online não é EAD, tá certo? EAD é Ctrl-C, Ctrl-V da sala de aula que nunca funcionou. A gente está falando de educação online, um conteúdo bacana que a gente está desenvolvendo, que a gente vinha há mais de um ano trabalhando nele e nunca dava prioridade. Aí agora a gente foi obrigado a fazer isso. E a gente tinha muita resistência, Henry, porque a gente achava que não daria certo você falar de conteúdo maker sem estar com as máquinas, sem estar com as ferramentas e tal. E a gente começou a descobrir que dá sim, pô. A galera acha as ferramentas nas suas cidades. Pode ser com o Serrote, com a Tico-Tico, pode ser num FabLab, que tem, acho que são 120 FabLabs no Brasil. Então a gente começou a avançar, a gente vai lançar no começo de agosto, se eu não me engano, o primeiro curso online do FabLab Recife. E eu vou lançar também a minha primeira masterclass no final de agosto, que é uma viagem muito doida que eu estou construindo aqui e que vou contar para vocês. Eu acho que tem o lado ruim, óbvio, da gente não estar usando os laboratórios, mas tem esse lado positivo, que é da gente, inquietos que somos, a gente quebrar a cabeça para estourar essa bolha do física, esse universo físico, que é óbvio que é interessante, mas que também limita. Então, o objetivo da gente é falar com mais gente, com cada vez mais pessoas, entendeu? E a gente vai conseguir fazer isso. Começar a se reinventar. O tempo todo, né? A gente tem que fazer isso o tempo todo. Aproveitando aqui, tem Jéssica. Jéssica, você não acha que com a globalização e a internet não seja mais fácil fazer esse movimento coletivo, até mesmo sem de casa? Foi justamente o que Edgar estava falando. É necessário. É necessário, porque os laboratórios não vão poder receber uma quantidade de gente muito grande nesse período, até para nossa segurança. A gente tem que se tornar, ficar seguro. Tanto que tudo que hoje que eu faço dentro do laboratório, então eu saio de casa, entro no meu carro, entro no meu laboratório e estou sozinho com a minha esposa aqui, tudo que a gente faz, a gente coloca, tem um motoqueiro que tem desse negócio que chama motoqueiro aí, e ele pega e leva para casa da pessoa. E ponto. A gente tem que pegar e realmente se cuidar. Aí, como Jéssica falou, dá para a gente fazer sem sair de casa? Os makers se reinventam de uma forma e tem. Quem perceber, atrás da Rita, se você olhar esse monte de livro, tem muito livro, mas olha a quantidade de bagulhinhos para ela fazer alguma coisa. De cacareco. Justamente isso. A gente vai ter que fazer sem sair de casa. E a gente vai estar aqui ajudar de alguma forma. Uma coisa que eu achei legal, assim, desse processo, porque, né, a gente está vivendo um momento muito difícil, mas acho que o que a pandemia trouxe, e que eu acho que é uma coisa que fica, que tem muito a ver com o movimento maker, é que basicamente todo mundo teve que virar maker de alguma forma, né? Se antes a gente comia fora, a gente não fazia a própria comida, a gente não limpava a própria casa e etc., não arrumava, por exemplo, o chuveiro quebrou. Puxa, eu não vou chamar alguém no meio de uma pandemia para vir aqui ver se conserta meu chuveiro, ou eu compro outro, ou eu tento ir lá consertar. Então, eu acho que esse espírito maker, ele acabou invadindo meio que a vida de todo mundo, porque muita gente teve que dar conta de fazer coisas que antes não sabia. Então, no mínimo, na forma metodológica de, poxa, eu tenho uma questão, como que eu procuro, como que eu vejo, né? Tento achar essa solução e fazer. Então, acho que muita gente passou a fazer coisas em casas, e não só coisas, digamos, domésticas, mas teve que dar conta de muita coisa, né? Então, acho que isso foi legal, né? O espírito maker, ele acabou invadindo meio que o dia a dia de todo mundo. Inclusive, Rita, tu podia ensinar a galera a fazer desodorante, a fazer leite fermentado, né? Exatamente, a fazer um monte de coisa, porque isso mostra, inclusive, né? Quando eu falo dessa coisa da autonomia, é autonomia, inclusive, principalmente em relação ao autocuidado, né? A gente poderia fazer muita coisa para nós mesmos, não
ter esse consumo totalmente alienado, inclusive de coisas que nos fazem até mal. Então, acho que essa preocupação que os makers têm na pesquisa e na origem das coisas também acabou que seja em relação à alimentação, as pessoas tentando procurar coisas, produtos orgânicos, saber melhor a origem do que elas estavam comprando. Então, acho que esse processo, obrigado. né, essa vou continuar aqui, a gente tem mais alguns minutos, acho que uma meia hora. Quem quiser, entra lá nos stories, está lá Acho que ele está com delay. E espero que vocês possam fazer um monte de perguntas. Espero a pergunta de vocês aqui direto no vivo, beleza? Valeu. Ele está muito no delay. Caramba, velho, tu interrompeu esse Rita agora. Que delay da porra foi esse, velho? Ai. Mas, tem uma pergunta legal aí, Edgar, com os Fab Labs nas escolas municipais. Acho que você está... Eu acho que se alguém fez uma pergunta para mim, eu tô com delay mesmo. Irmão, tu tá com delay da porra aí, velho. Tu interrompesse Rita no meio da fala dela, sem saber. Desculpa. Caramba, velho. Rita, tu consegue terminar teu raciocínio aí? Não, acho que é um pouco isso mesmo, né? Dessa coisa do espírito maker ter invadido a vida de todo mundo, assim, que seja por coisas muito simples. E até, assim, o não acesso a algumas ferramentas que estão no Fab Lab não impediu as pessoas de fazerem. Então, por exemplo, minha impressora 3D ficou lá no meu ateliê. Eu não ia ficar saindo de casa, não consegui buscar, resgatar, etc. Eu falei, bom, tô aqui em casa, vou dar uma relaxada, ao invés de fazer coisas às 3D, eu comecei a eu mesma, não sei se dá para ver. Eita, que massa, velho. É que tem um crochê, mas fazer um anel, e são várias bolinhas que eu poderia ter feito na 3D, mas eu acabei fazendo na mão. Então, mesmo não tendo certas ferramentas, a gente acaba dando um jeito, né, de fazer e produzir as coisas, de aprender. Acho que muita gente também foi procurar cursos, se aperfeiçoar, e isso fez com que as pessoas tivessem mais atenção e mais preocupação com aquilo que elas estavam consumindo, né? Então, acho que isso que é fundamental do movimento maker, né? Toda essa preocupação e essa atenção com a matéria também veio e invadiu um pouco a vida das pessoas. Muito legal. Henry voltou, eu sigo aqui com a pergunta de Abigail. Abigail Souza. Abigail, essa pergunta, eu não tenho a mínima ideia de como te responder. A gente tem acompanhado os desafios da Detona, eu não sei qual é o meu delay, desculpa, viu? Primeiro, deixa eu contextualizar. Vai no chat, Henry. Tá muito engraçado isso, velho. Deixa eu voltar aqui. Assim, contextualizar primeiro. A gente tem uma parceria com a Prefeitura do Recife e o plano da gente era chegar nas 36 escolas municipais até o final do ano que vem. A gente estava em 9 escolas, esse ano a gente chegaria a 18, se eu não me engano, 15 a 18 escolas. E a gente leva para as crianças esse processo de design que a gente roda dentro do Fab Lab, e vários laboratórios usam, empresas de tecnologia, escritórios de design usam, é um processo para resolver problemas. E a gente leva esse processo para as escolas do ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, e a gente vinha num movimento muito bacana com as escolas de Recife. Obviamente, a gente deu uma segurada durante a crise, e eu espero que a gente retome. A gente está num momento de muita incerteza, principalmente por conta das eleições municipais. Então, eu não sei se vai dar tempo da gente retomar as atividades esse ano, e aí vai depender, obviamente, do resultado dessas eleições, de quem vai estar no ano que vem, para ver se a gente retoma. Agora, um projeto lindo, de médio e longo prazo, de construção de autonomia das escolas, e a gente está também presente em escolas privadas, e é muito interessante que quando a gente senta para conversar, Rita, principalmente com escolas privadas, e a gente diz, o objetivo da gente é se tornar desnecessário. A gente não está aqui para vender serviço, a gente está aqui para ajudar a criar comunidade maker dentro da escola, comunidade de inovação dentro da escola. Então, quando a gente cria essa comunidade, quando a gente ajuda a criar, porque a gente não cria nada, quando a gente ajuda a articular essa comunidade dentro da escola, a escola não precisa mais da gente, então a gente pode ir embora. E a galera, como assim ir embora? Porque normalmente a galera quer vender as coisas para a gente, para deixar a gente refém delas, né? E a gente faz... Não é essa lógica que a gente trabalha, porque a gente só vai mudar a educação no país, primeiro, através da escola pública.
E para mudar através da escola pública, tem que ser através de dinâmicas que deem escala para essas atividades, para essas tarefas. Então, a única forma de dar escala é se a gente conseguir chegar num modelo em que, em algum momento, a escola não precise mais da gente. Porque a gente pode ir para outra escola, depois vai para outra, e por aí vai, entendeu? E aí, desculpa, Abigail, eu não sei responder tua pergunta, mas eu espero que nos próximos 2 meses a gente tenha alguma novidade aí. Eu não sei se vai dar tempo de fazer mais nada esse ano, mas vamos ver como é que vai ser. Vai acompanhando a gente aí nas redes que a gente vai dando notícia, beleza? Ô, Edgar, vou dar só uma complementada aqui a pergunta da Abigail, porque assim, da experiência daqui de São Paulo, o que eu posso dizer é o seguinte: aqui em São Paulo a gente tem os CELS, que são esses Centros Educacionais Unificados, um projeto muito bacana que começou no governo da Marta, e isso se estendeu, e dentro dos CELS, aqui em São Paulo, estão sendo criados os LEDs, que são os Laboratórios Educacionais Digital. Eles meio que são modelos justamente para todas as escolas, né, da rede pública municipal aqui, para transformar o que era antes o laboratório de informática, né, que tinha os famosos professores, os chamados POIEs, para migrar para um makerspace focado na parte de robótica, que assim eles poderiam pegar a parte de impressão 3D, básico de eletrônica e também de programação. Então, esse daí é um projeto super legal. A Prefeitura de São Paulo, inclusive, já comprou mais de 500 impressoras 3D e distribuiu também pelas escolas públicas, justamente para tentar colocar isso no currículo básico. Inclusive, uma disciplina que foi introduzida é exatamente tecnologias para aprendizagem, e isso é muito bacana, né? Porque a gente está vendo exatamente o movimento maker, que antes estava só nas escolas privadas, até porque a gente sabe que isso tem um custo, né? O movimento maker aqui no Brasil ele ainda é muito elitizado, porque a gente sabe que trabalhar com hardware é mais caro que trabalhar com software, mas isso tem ido também para as escolas públicas municipais, e o que é muito legal é que a rede de Fab Labs públicos aqui de São Paulo acaba ajudando na formação desses professores, né? Porque não adianta também ter lá o laboratório impressora, e aí, putz, quebrou a impressora, o que o professor faz? Ou ele nem sabe mexer, né? Então, um pouco desse processo de formação estava sendo feito no Fab Lab, e eu acho que isso, inclusive, continua. Então, espero que nos próximos anos a gente consiga ver resultados disso, mas o que é importante é que entrou uma disciplina específica no currículo básico das escolas, que é essa tecnologias para aprendizagem, e que traz um pouco dessa coisa da educação ativa para dentro das escolas públicas municipais. E é importantíssimo a gente destacar também que a gente fala das máquinas, das ferramentas, dos laboratórios, mas a tecnologia não resolve nada, tá, gente? É só ferramenta. Quem resolve mesmo as coisas são as pessoas. Então, o processo de formação de professoras e professores, não é nem de formação, acho que é de engajamento de professoras e professores, é fundamental para a gente construir essa comunidade que a gente tanto deseja, entendeu? As habilidades mais importantes que essas crianças, que os jovens e as jovens precisam absorver nos próximos anos, óbvio que as habilidades técnicas também são bacanas, né? Modelar 3D, por exemplo, mas os maiores desafios que a gente tem pela frente envolvem o fortalecimento de algumas habilidades comportamentais, como a criatividade, a capacidade de argumentação, a colaboração, o compartilhamento. Então, essas são as habilidades que serão determinantes para o futuro dessas crianças e desses jovens no mercado de trabalho, porque hoje 90% das demissões elas são motivadas por questões comportamentais. Muitas vezes a galera chega até tecnicamente preparada no mercado de trabalho, mas incapaz de lidar com o erro. Vê que negócio mais doido isso. É verdade. Vamos aproveitar e ver meu delay aí, viu? Desculpa que eu atravessei algumas pessoas aí. Tá rolando. Tá afinado agora. Eu percebi que eu dei uma travada em Rita. Rita, desculpa, pelo amor de Deus. Mas você vê o interessante, estava falando das crianças. E eu tenho um filhote bem pequenininho, e de vez em quando ele está aqui comigo, mexendo nas coisas. Interesse e Travou de novo, não acredito. Aí de novo. A maneira que eles se expressam dentro de um laboratório desse, hoje em dia, é absurda, de muito legal.
Tem alguma... Difícil engajar os professores, agora, Yolanda. Dá uma olhada, Edgar. Responde, Yolanda. Vai, relaxa aí que a gente tá... Vai. De fato, assim, quando a gente pensa nos professores, tem sim essa dificuldade de engajar. Nem todo mundo quer sair da zona de conforto. A gente sabe, né, que muitas vezes os professores eles preparam o material e ficam dando aí por anos, né, a mesma coisa. Então, existe essa dificuldade, sim, de engajamento, ainda mais porque, nesse caso, é uma mudança muito grande. Os professores eles teriam que, assim, se adaptar e mudar completamente a forma de trabalhar e também, inclusive, o próprio conhecimento, né? Para conseguir passar isso, eles teriam que realmente ir atrás de um conhecimento novo, de uma formação nova, de conseguir realmente se atualizar. Então, existe sim essa dificuldade, e por isso mesmo que agora, né, na rede pública, existe a questão da pontuação no currículo. Então, algumas coisas, inclusive a formação desses professores para essas questões relacionadas à fabricação digital, passou a fazer parte da pontuação, e isso impacta diretamente o próprio salário, né, do profissional. Então, dessa forma, foi como a Secretaria da Educação arrumou para conseguir engajar mais os professores, porque, imagina, não é só uma questão de eles não terem vontade. Os professores eles têm uma carga horária muito grande, muito extensa, são várias turmas, eles passam o dia inteiro nas escolas, tem uma série de reuniões, inclusive no horário do almoço, então eles não têm tempo, inclusive, para essa formação. Então, por isso, colocando no currículo, isso faz parte, né, isso é colocado na rotina do professor. Então, ele não tem que usar, por exemplo, o final de semana para fazer isso. Então, isso também foi uma estratégia importante, porque geralmente esses professores eles estão já lotados, eles não têm horário disponível para fazer essa formação, né? Então, pelo menos, esses foram os jeitos para conseguir ajudar no engajamento dos professores, até porque a gente sabe que não é uma mudança fácil. Pois é, e a gente tem que ter muito cuidado também na forma que a gente vai conduzir essas conversas com a galera, porque, por exemplo, tem muita gente que chega, contratei uma nova metodologia aqui. Aí chega com um calhamaço de 200 páginas, simbólico, tá, gente? Aí chega, tá aqui, ó, tem esse manual, essa metodologia nova, essa tecnologia nova, tu vai ter que aprender isso daqui para segunda-feira, porque você vai ter que levar esse conteúdo novo para todos os estudantes da rede, para todas as estudantes da rede. A gente tem que ter, dentro desse processo de engajamento, a gente tem que. A primeira tarefa da gente é nos colocar como parceiros e parceiras desses professores e professoras. A gente não está aqui para dar mais trabalho para vocês, a gente quer ajudar através de dinâmicas que minimizem o seu esforço, que ajudem a fazer conexões que te ajudem no seu trabalho e não trazer mais bronca na sua cabeça, no seu juízo. Eu tinha uma esperança muito grande, Rita, com a implementação da BNCC, que em tese vai dar esse respiro de carga horária, vai dar esse respiro de conteúdo, vai dar pelo menos liberdade para que a galera consiga construir um pacote de conteúdos. Fuleirado, vou soltar aqui. Esse bug de Henry é desde a faculdade. O melhor é a cara dele que travou agora. Ele tá travado de novo, velho. Vambora, que ele tá travado. Vai virar meme esse negócio. Me desconcentrou completamente agora aqui. Eu não sei nem o que eu tava falando mais, Rita. Puxa, o pior é que até eu me desconcentrei aqui lendo isso daí. Quer dizer que esse bug de erro é desde a faculdade, velho. Yolanda é muito amiga, viu? Lascou a gente tudinho aqui agora. Desculpa, gente, mas enfim. Mas tem uma... Ih, caiu, total. Caiu. O Edgar, tem uma pergunta que é legal, assim, o Lucas colocou. Há como integrar os Fab Labs com iniciativas com recursos muito escassos ou com necessidade de ideias mais alternativas? Acho que essa é uma das coisas principais, né? Tirando a educação, que é o básico, né? Literalmente conseguir empoderar, né, as comunidades. Total, eu vejo dois pontos fundamentais nessa pauta, Rita. O primeiro
A gente precisa desmistificar essa história de que ser maker é coisa para quem entende de tecnologia, para quem sabe programar, para quem sabe mexer nas máquinas e tal. Todos nós somos makers por essência, por instinto. Desde que a gente aprendeu a manipular fogo e a criar as primeiras ferramentas que nós somos makers. A merda é que, num determinado momento da história, convenceram a gente que a gente não precisava fazer as coisas, que era só comprar pronto. Então, a primeira barreira para derrubar é essa. A gente é maker. Todo mundo pode ser maker. Esse é o primeiro passo, tá certo? E o segundo deles é a gente não depende de cortadora laser de impressão 3D para fazer as coisas. Nas palestras que eu faço para professoras e professores, tem um slide lá que eu boto, que aí eu mostro a impressora 3D e pergunto: quem aqui já mexeu na impressora 3D? Ei, teu áudio aí. Aí eu boto lá a imagem da impressora 3D e digo: quem aqui já mexeu na impressora 3D? Aí uma ou duas pessoas levantam a mão e tal. Aí quem aqui se considera maker? Aí 2 ou 3 pessoas levantam a mão. Aí eu pego e boto uma imagem de estilete, de tesoura, de papelão, de fita adesiva e tal. Quem aqui já usou essas ferramentas? Aí todo mundo levanta a mão. Pronto, gente, vocês são makers. Todo mundo aqui é maker. O que falta é a gente voltar a exercitar esse espírito. Então, a base de tudo que a gente está falando está dentro de casa, tá? Recuperar alguns hábitos que a gente perdeu por conta desse super estímulo ao consumo, ao acúmulo de coisas que a gente nem usa e que terminou levando a gente para esse modelo de sociedade que é uma merda hoje, que a gente precisa rever. Viajei demais, Rita? Não, é exatamente isso. Apareceu aqui uma outra pergunta, né? O que vocês acham da obrigatoriedade da cadeira de tecnologia em robótica no currículo escolar? Acho que não necessariamente precisa ser robótica, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, quando eu falei dessas tecnologias para aprendizagem, ela vai para além da robótica. É que a robótica ela acaba sendo interessante porque ela acaba unindo várias coisas, né? Então, você vai, por exemplo, aprender um pouco de modelagem, a usar que seja a laser, a impressora 3D para fazer o chassi do robô. Você vai usar um pouco de programação, logicamente, porque você vai querer que o robô faça certas coisas. E para que ele faça isso, ele precisa ter minimamente um circuito. Então, isso daí ajuda, né, basicamente, as crianças a passarem por várias coisas. Mas não necessariamente essas atividades mais ativas, né, essa aprendizagem mais ativa, ela precisa passar pela robótica. Ela pode acontecer em diversos níveis e com vários tipos de projetos diferentes, né? Como o Edgar estava falando, inclusive, isso faz com que essas competências elas sejam ali aprendidas durante esses processos, porque esses projetos eles vão ser em grupos, então não necessariamente esses grupos de alunos eles precisam desenvolver robôs, mas e sim desenvolver algum tipo de projeto que faça com que eles aprendam junto, busquem esse conhecimento, tirem dúvidas uns com os outros, sabe? Consigam questionar, inclusive, os próprios mentores, professores, etc. Então, acho que mais do que a questão da robótica em si, né, é uma metodologia, né, Edgar? É a forma como a gente encara as coisas e projeta, né? É mudança de comportamento, tudo se baseia em mudança de comportamento, e aí o resto é tudo desdobramento, é consequência desse novo olhar sobre as coisas, desse novo olhar sobre a forma como a gente faz coisas, como a gente consome coisas. Acho que o primeiro passo para começar a mudar é esse. Tem outra aí. Eu melhorei? Vamos ver se eu melhorei. Estou melhor? Mais ou menos, mas dá aí, vamos. Tá certo. Então, melhorou? Melhor, eu vi, você fica tirando onda de mim, seu Edgar. Pô, mas é foda, pô. Foi teu amigo aí, Marcos, aí, que passou a bola aí, passou a bola pra gente. Né? Olha que pergunta legal que surgiu. Ele começou a tirar. Fábio. Fala. Olha que pergunta legal. O que acham das empresas abrirem espaços para jovens engajados no mundo maker como primeiro trabalho? Isso é muito legal porque resgata essa coisa do aprendiz. Que é uma grande dificuldade hoje para os jovens, inclusive, quando você vai ver a taxa de desemprego de jovens é absurda, porque muitas vezes você exige experiência. E esses jovens, eles não estão conseguindo ter experiência, né? Porque está faltando trabalho para todo mundo. Então, isso seria, inclusive, uma boa, né, Edgar? Para inclusive, estimular, ser meio que o primeiro trabalho para esses jovens conseguirem aí uma super experiência. Maravilhoso. E romper essa coisa, né? Porque o desemprego entre os jovens hoje é altíssimo, justamente por isso, né? Fábio, Raul,
Total. Fábio Raul, manda mensagem para mim no Instagram aí, é só procurar Edgar Andrade. Então já vamos abrir aí. Se apresentem, jovens. É para a gente se despedir já, é? A gente tem quanto tempo, hein? A gente tem mais... a gente tem 8 minutos. Apareceu uma outra aqui... Vivemos a nova geração de makers com professores reaprendendo a gente embora? Suas aulas utilizando elementos, objetos de casa, saindo da caixa e ainda se desenrolando nos apps. Isso é revolucionário. Legal. É como o Edgar fala, né? Ser maker aí, o movimento maker é revolucionário. É o Max Levi aí, amigo meu, fotógrafo lindo. A Campus Party Brasil já está colocando aqui. A Campus Party já está indagando aqui. Mande seus currículos. Pode mandar. Edgar está aguardando, eu estou aguardando, Rita está aguardando. É mesmo. Isso é fantástico se a gente puder encher de jovens. Uma das coisas mais importantes que a gente procura, eu vou falar por mim, nem é a questão de formação, de técnica. Eu acho que a gente procura jovens, e deve ser assim, jovens desenrolados. Uma coisa que Edgar fala muito, eu adoro essa frase dele e uso muito, é que a galera tem que errar rápido, errar barato, e errar muito, errar rápido e errar barato. É fantástico. E a gente está aqui, a gente erra demais. Eu já vi e errei diversas vezes na pura tentativa de fazer alguma coisa correta. E Lucas, onde é que eu mando? Manda para o Fábio Lab Recife. Está precisando bastante lá. E mande aqui para a Actus também, que ficaremos muito felizes de poder ajudar de alguma forma. A indústria nacional está preparada para absorver os novos makers dentro de um cenário de produção? A primeira pergunta é se a indústria nacional vai sobreviver nos próximos 10 anos. Acho que essa é a primeira pergunta. O processo boa parte dessa indústria está na indústria 1.0 ainda, 2.0. E o primeiro movimento que tem que ser feito é de entendimento de que a transformação digital ela é inevitável. Por incrível que pareça, tem gente que ainda acha que dá para ficar parte dela ou ficar distante dela. E quem não perceber isso, e olha que essa fala ela é de antes do impacto Covid, que a gente não sabe qual vai ser ainda, tá? Quem não perceber o impacto da transformação digital nos negócios, nas escolas, nas cidades, vai se acabar, vai morrer. Eu acho que boa parte dessas empresas que não estão preocupadas com o que está acontecendo no planeta vai morrer em 5 a 10 anos. E eu estou falando de pequenas e grandes empresas. Ninguém está seguro, não existe nada garantido para ninguém no mercado nos próximos 10, 20 anos. Esse é o primeiro ponto. E num cenário de tamanha incerteza, eu não sei responder tua pergunta, velho, porque a galera está muito atrasada ainda. Eu não vejo essa galera preparada para acolher essas doidices que a gente tem trazido, sabe? A gente vê experiências muito pontuais e muitas vezes mais pautadas no marketing do que no objetivo de transformação interna mesmo. Por exemplo, você vê grandes marcas usando o discurso do processo de inovação aberta de uma forma bem... como é que se diz? Eu estava querendo não falar um palavrão, de uma forma bem trivial, assim, bem superficial, porque é inovação aberta, aí pega meia dúzia de e-mail da galera e diz que o processo foi aberto e não é, entendeu? Do mesmo jeito que Ctrl-C, Ctrl-V de aula na internet não é educação online, EAD não é transformação digital. Então, a gente tem muitos desafios pela frente e esse é um dos mais cruéis que a gente tem para enfrentar. Fala-se que até 2050 metade da população mundial não vai ter trabalho. É isso. Qualquer trabalho Ctrl-C... né? Total. Qualquer trabalho Ctrl-C, Ctrl-V vai ser substituído por robô, em qualquer área, seja de hardware ou de software.
E isso, a maioria Sim. das pessoas ficou assustada, mas eu vejo isso como uma grande oportunidade para a gente repensar as relações de trabalho, né? A gente ainda está na chave do empregador-empregado, e será que não existem outras formas da gente produzir e também trabalhar e conseguir renda? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Nós, enquanto makers, acho que a gente consegue, inclusive, pensar em outras formas, né? Da gente conseguir isso, criar novos trabalhos e novas formas de trabalhar. Eu acho que isso que é importante, né? A gente não ficar assustado porque não vai ter emprego, mas acho que é porque a gente também o que a gente vai fazer vai ser muito diferente. E isso é uma grande oportunidade para mudança. Eu tenho tido umas viagens muito doidas, Rita. Uma delas, a gente tem quanto tempo aí? 1 minuto, né? Eu tenho tido umas viagens muito doidas. A primeira, que não é viagem, até os economistas liberais estão falando de um programa de renda mínima universal, acho que vai rolar, vai ter esse programa de renda mínima, e não é porque a galera rica vai ficar boazinha, é porque vai ser obrigada a fomentar o consumo, de alguma forma. E o segundo, a partir desse redesenho, vai haver uma pivotada do nosso modelo de sociedade, que hoje é baseado no trabalho, e talvez a gente consiga deixar esse modelo de sociedade mais baseado na felicidade. Eu acho que esse é o maior objetivo que eu, particularmente, tenho na vida. Assim. Eu acho que a gente não precisa trabalhar tanto. E as pessoas talvez não precisem trabalhar. Para quê? Exatamente. Outra questão aqui. Vejo como oportunidade esse atraso da população para melhorarmos a educação junto com a tecnologia. Eu, sinceramente, acho que a tecnologia, e tem isso, está para ser implementado, que a tecnologia seja uma matéria, sim. Eu acho que hoje, se a gente colocasse para os nossos jovens, para nossas crianças, não vou falar jovens, não, porque os jovens têm atitude já de procurar o que é melhor para ele. Mas as crianças deveriam ter uma matéria voltada à programação. Eu estava comentando isso hoje com o pessoal que me procurou, falando assim, poxa, os robôs, foi o que a Edgar falou, os robôs vão tomar o nosso lugar na indústria? Vão, já estão tomando. E a gente vai ter que se especializar e se capacitar cada vez mais. Isso a gente está falando por nós. Imagine pelos jovens, imagine o que vai acontecer em 10, 15, 20 anos com essa tecnologia que a gente falou, pô, a tecnologia vai mudar o mundo, a gente vai viver da tecnologia. Aí chega uma pandemia dessa e faz obrigatoriamente todo mundo pegar e engolir goela abaixo toda a tecnologia. Então, se um senhor de 50, 60, 70 ou senhora... Pô, senhor de 50 é foda. Não gosto muito de internet. Eu tô quase lá. Mas aí tem uma galera que fala assim, não gosto de tecnologia. Aí chega a pandemia e fala, não, você não gosta? Beleza, então viva sozinho pro resto da vida. Né? Então, a gente foi meio que impulsionado a tecnologia de todo jeito, e é a nossa vivência hoje em dia. Não tem para onde correr. Eu não sei quanto tempo a gente tem, Carlos, para responder a tua pergunta. Manda. Se a gente não respondeu aqui, gente, manda para a gente nas redes sociais. O meu Instagram é Edgar. Já tiraram a gente do ar, foi? O meu Instagram é Edgar Andrade. E LinkedIn também é Edgar Andrade. Procura aí, manda a pergunta que a gente não respondeu, que eu respondo por lá. Rita, diz aí. O de Rita é ótimo. O meu é Digbu. Vai, Rita. GWU. Só me procurar, gente. E o meu, Actus Creative. Quem quiser, manda lá, que nós estamos à disposição. E agradeço demais vocês. Um abraço. Obrigada, gente. Valeu, Tomás Ordem aqui. Valeu. Vamos embora. E Holanda deixou a gente